pastor Adilson, pela vida dos irmãos. Eu estou acompanhada da minha amiga missionária Márcia, do meu esposo Daniel e do meu filho Miguel. E como é bom, irmãos, estar aonde Jesus está. Como é bom, aleluia, estar com vocês aqui novamente. Meu coração se alegra, porque Deus, irmãos, Ele nos envia canal de bênção. E não foi diferente quando eu encontrei com a pastora Lúcia, né? Então Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a tua vida. Como foi falado aqui nesta noite, Deus já está falando com a gente. Precisamos estar atentos, precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que o vento esteja forte, continue adorando, continue glorificando. O nosso coração ainda queima. 2 louvores aqui cantados nesta noite. Saímos de um congresso abençoado, né, pastor? E Jesus, Ele está voltando. E o meu coração almeja ver. Aqui é só um ensaio, igreja. Nós iremos se encontrar nas bodas do Cordeiro. Continue firme. Aleluia. E o que Deus colocou no meu coração confirmou nesta noite. Mesmo que não haja peixe no mar, não largue a sua rede. Olhe para o teu irmão e fale: não largue a rede. É para você continuar, é para você prosseguir. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 5, igreja. E o versículo 3, 4 e 5. Aleluia. Quando eu estava aqui sentado, o Espírito Santo de Deus estava tocando no meu coração. Senhor, eu quero que o Senhor confirme essa palavra que está queimando em mim. Não largue a sua rede. E o tema que Deus colocou no meu coração nesta noite é: você foi chamado. E é uma ordem: não largue a sua rede. Aleluia, Jesus. E fala assim a palavra do Senhor: e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, ou em outra tradução, sobre a tua palavra lançarei a rede. Repita comigo nesta noite: sobre a tua palavra lançarei a rede. Mais uma vez: sobre a tua palavra lançarei a rede. Senta glorificando ao Senhor. Igreja, quando Deus chama alguém para viver o chamado, entenda uma coisa: Ele está te chamando para viver algo extraordinário. Porque
Porque quando Ele chama, Ele capacita. Ele já sabe o trabalho que vai colocar nas tuas mãos. Então entenda nesta noite, você foi chamado para uma grande obra. E aquele que começou uma boa obra é fiel para terminar. E o capítulo 5 de Lucas está nos contando o dia de uma pesca maravilhosa, de uma pesca grandiosa, de uma pesca extraordinária, de uma pesca fora do comum, de uma pesca espetacular. Na epígrafe do texto, a maioria das Bíblias, a maioria das traduções vai falar a pesca maravilhosa. E o nosso Deus, igreja, é um Deus maravilhoso. E Ele reserva o melhor para nós. Como foi falado nesta noite, Ele envia maná do céu, Ele faz água sair da rocha, as vestes não envelheciam, aleluia, no deserto. Ele cuidava dos céus, mas mesmo assim havia uma grande murmuração. E Deus fala para você e para mim nesta noite: não largue a sua rede, continue. Mas a gente precisa entender que além dessa pesca maravilhosa, uma noite anterior foi exaustiva, foi cansativa, foi dolorida, porque estamos falando aqui de pescadores experientes. Não estamos falando de amadores, não. São pessoas que já sabiam o que ia fazer. Eles eram experientes com a pesca. E naquele lago de Genezaré estava Pedro, estava Tiago, estava João. Mas no versículo 1 a Bíblia fala que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Então observe uma coisa aqui nesta noite. Dois cenários. Jesus estava começando o seu ministério. No capítulo 4 a gente vai ver que Jesus estava sendo tentado 40 dias. E quando ele saiu, aleluia, ele pregava para a grande multidão, porque aquela multidão sabia quem era o mestre, sabia quem ele era, e eles queriam escutar a sua palavra. Porque sabemos, igreja, que a palavra de Jesus, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela faz milagres e prodígios, ela liberta e ela salva. Mas aconteceu que naquela noite eles não pescaram nada. E Deus queimava esse tema. Irmã Fabiana, você foi chamada. Irmãos, vocês foram chamados por Deus. E quando Ele te chama, Ele se responsabiliza. Aquietai-vos o coração. Mas precisamos entender que essa pesca não se baseia só pela pesca maravilhosa. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou perto daquele lago,
avistou. Louvado seja o nome do Senhor. 2 barcos. E eu vou ser profeta de Deus nesta noite. Jesus, Ele deseja trabalhar no teu barco. Jesus, Ele deseja trabalhar no teu barco. Você foi chamado para trabalhar para o reino. E quando somos chamados, o céu se abre. Você está aqui, mas Deus está contemplando a tua família, os teus. Em Isaías, capítulo 64, versículo 4, a palavra de Deus fala: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Jesus não estava aqui, irmãos, preocupado com a necessidade. Porque milagre vai se viver para quem espera. Porque se a gente for servir Jesus só pelo que Ele pode oferecer, só pelas maravilhas, cura, milagre, eu vou te dizer uma coisa: vai ter dia que Jesus, Ele vai te responder com não. Irmãos, eu orei pela cura do meu pai, mas em 3 dias o Senhor recolheu ele. E quando Deus recolheu meu pai, ficou a minha mãe. E a minha mãe tinha uma enfermidade muito grave. E quando a gente perdeu o meu pai, quando ela perdeu o marido dela, ela ficou muito sozinha, muito solitária. E agravou. Minha mãe tinha crise de 3 em 3 meses. Só que diferente do caso do meu pai, Deus curou a minha mãe. Você sabe, igreja, o que é cuidar da sua mãe e a cada 3 meses ela ter crise? Não foi fácil. Mas eu não larguei, pastor, a minha rede. A diferença é que eu não desisti dela. Eu sabia que Jesus iria curar a minha mãe. Porque antes, igreja, de Jesus, de Deus usar os profetas, Deus falou comigo. E eu falei: Senhor, quando minha mãe estava na UTI, ligaram para mim e falaram assim: a sua mãe vai descer à sepultura. E eu disse: não vai, porque Deus vai curar ela. Ela já ia começar a fazer hemodiálise. Ela estava atrofiada no leito. Mas quando eu olhei ela, eu falei: ela vai sair dessa, porque Jesus me prometeu. E quando Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para que minta e nem se arrependa. E eu disse: não é de Deus. E passava anos, igreja, e Deus usava para falar comigo. Só Deus sabe como ficava o meu coração. E quando eu vi ela definhando, eu subi no 15º andar do Hospital São Paulo. E eu olhei para o céu e falei: Deus, cura minha mãe. E Ele falou assim: sua mãe padeceu 28 anos, 5 meses e 26 dias, mas ela está curada.
Pega a tua cruz e siga-me. Eu fui para uma igreja, pastor, onde ninguém me conhecia. Uma igreja bem humildezinha. Uma igreja na periferia. Sem falar nada. Com um sorriso largo. Aí o irmão olhou assim para mim e falou: você aí. Aí eu olhei para trás. Você aí, porque a gente quer se esconder, né? Você aí. Deus acha hoje a sepultura de quem você mais ama. Irmãos, para quem ia fazer hemodiálise, para quem estava entre a vida e a morte, físico, mente, espiritual, Jesus começou a fazer um movimento das almas. Em 3 dias, eu disse, em 3 dias, aleluia, ela saiu do hospital. E eu falei: Senhor, e começou uma batalha, eu e meu esposo. Aleluia. A gente precisou colocar, irmãos, um colchão na sala. Eu preciso falar, porque o Espírito de Deus está falando que tem alguém que precisa escutar isso. Você precisa crer em milagre, mas você precisa entender que você não pode largar a sua rede. E naquele processo muito debilitada, tinha que andar de cadeira de roda. Eu falei: Senhor, mas essa agora, além do psicológico, mas essa o físico, meu Pai. E eu estava desempregada nesta época. Olha como Deus faz para eu cuidar da minha mãe. Mas eu sabia que ela seria curada, mas eu não sabia que seria totalmente curada. Passou 1 mês, passou 2, 3, e ela bem. 4 bem, 5 meses bem, 6 meses. Eu falei: Deus, ela está bem. De 20 remédios começou a tomar 1. Eu falei: o que aconteceu, Senhor? O caso mais crítico do CAPS, o caso mais crítico, a psicóloga olhou para mim e falou assim: interna sua mãe, porque senão ela vai matar vocês. E eu falei: não, Jesus vai curar ela. Passou 1 ano. Quando passou 1 ano, eu lembrei. Eu falei: meu Pai, não tem mais crise. Sabe o que é sua mãe começar a te ajudar? Inverter o quadro. Irmãos, para a glória de Deus, fazem 4 anos. Mas eu passei chorando. Quantas vezes, pastor, eu regi as irmãs doendo? Ninguém sabia. Mas Jesus sabia. Ninguém sabia o que eu e meu marido passava, mas Jesus sabia. E Ele manda eu ser profeta nesta noite. Não larga a tua rede, não. Tem jeito, sim. Você foi chamado. Você pode se alegrar esta noite comigo. Você foi chamado, mas não larga a rede. bendito seja Deus. E eu vou te perguntar uma coisa nesta noite. Você está preparado para Jesus entrar no teu barco? Porque quando Ele entra, a gente precisa entender que não é sobre nós, é sobre Ele. Porque dele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Quando Ele entrar no seu barco, Jesus, Ele tem uma visão ampliada. Ele já sabe que Ele vai trabalhar na sua vida, através da sua vida. Através da sua vida, Ele vai trabalhar na sua família. Ele vai chegar nos teus filhos, os filhos dos teus filhos. Mas não largue a rede. Irmãos, muitas vezes o chamado, ele vai ser solitário. Porque quando aconteceu a pesca maravilhosa, ele não ficou ali. Ele largou tudo e foi com Jesus. Você precisa entender que Jesus, Ele quer trabalhar na sua vida. E através
as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem coisa grande. Olhe para o teu irmão e fale: você vai romper em 2024. Esta igreja vai romper em 2024. Deus fará um grande avivamento. Deixa eu levantar o show de cara, porque Ele conhece a semeadura. Aleluia. É tempo de viver o seu chamado. E não adianta se esconder. Não adianta falar que é incapaz. Porque nesta manhã eu estava meditando em Êxodo 4:10. Quando Jesus chamou ali, quando Deus chamou ali Moisés, e ele falou assim: Senhor, eu não sou homem eloquente, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. E você acha mesmo que Deus precisa da nossa eloquência? Tem gente que prega melhor que a gente. Tem gente que canta melhor que a gente. Tem irmã do ciclo da oração que é melhor que a gente. Mas é sobre o chamado. E quando Ele te chama, Ele coloca pessoas da mesma forma que colocou Arão, para ser boca de Deus para aquele povo. Mas a unção estava sobre Moisés, e a